O que se oculta por trás do vetor no logotipo da NASA e de outras agências espaciais? Toda grande empresa tem sua marca, seu símbolo, seu logotipo, que a torna única e que, com um único olhar, você já a identifica e a associa com seus produtos e serviços. Apple, Microsoft, Nike, Adidas, Coca-Cola, Lacoste, Marlboro, BMW, Mercedes-Benz, Disney, McDonald's. Quem não reconhece logo de cara esses logotipos por tê-los fixado na mente? Todo logotipo nasce de uma ideia, de uma criação, de uma intenção de capturar e projetar em uma única imagem toda a essência do que está por trás dela: cores, formas, letras, curvas e linhas, figuras geométricas. Tudo é importante na hora de criar um logotipo que reúna todas as virtudes e qualidades de uma empresa ou de um produto. Por trás do logotipo está um mito, uma imagem projetada e idealizada, na qual muitos segredos e mensagens estão embutidos subliminarmente. As agências governamentais também se utilizam desse recurso imagético imediato. A insígnia oficial da NASA é provavelmente seu símbolo mais conhecido, identificado por qualquer um sem hesitação, embora não seja o de uma empresa que tenta lhe vender algo material que o recompensa pelo consumo. E mesmo assim, é um dos logotipos mais reconhecíveis, o que gera mais expectativa e admiração. Quando você compra uma camisa, um perfume, um veículo, um computador ou uma refeição, seu logotipo o acompanha por alguns momentos e cria a ilusão de pertencer a um pequeno grupo de privilegiados. Esse efeito ilusório, no entanto, é passageiro. Por outro lado, quando você usa o símbolo, a marca da NASA, o sentimento, o status de pertencer a um grupo seleto de eleitos é permanente. Milhões sonham em usar no peito a insígnia redonda vermelha, branca e azul, apelidada de almôndega, projetada pelo funcionário da NASA James Modarelli em 1959. O mais importante, porém, não é o que se vê à primeira vista, mas o que é invisível e que permanece oculto. Sempre tenho procurado transmitir que o mais importante não é o que vemos, mas o que não vemos, seja por ignorância ou falta de atenção. Para que você veja e entenda em toda a sua essência o que está oculto por trás do logotipo da NASA, você precisa receber algumas informações muito importantes. E depois de receber essas informações, você certamente nunca mais verá o logotipo da NASA da mesma forma. As civilizações antigas estavam convencidas de que seus deuses tinham vindo da constelação de Órion, localizada no Equador Celeste, e que, por este motivo, é visível em praticamente todas as regiões habitadas da Terra. As civilizações que melhor refletiram essa convicção foram os egípcios, os chineses e os mesoamericanos. As pirâmides do Egito espelham o cinturão de Órion na Terra, exatamente na mesma posição e tamanho de suas estrelas Alnitak, Zeta Orionis, Alnilam, Epsilon e Mintaka, Delta Orionis. Se olharmos para as pirâmides de Teotihuacan, 48 quilômetros a nordeste da atual cidade do México, construída por uma civilização antecessora dos maias e astecas, os chamados Teotihuacanes, que lá estiveram por volta de 100 a.C., a representação e o posicionamento também surpreendem. É o mesmo alinhamento das pirâmides do Egito, e as dimensões das pirâmides se correlacionam em tamanho com as estrelas que compõem o cinturão de Órion. E esse mesmo alinhamento perfeito ocorre com as pirâmides da China. Seria só uma coincidência? É mais do que patente que o tamanho das pirâmides e sua posição não é acidental. Esses deuses que desceram do céu e instaram a construção dessas estruturas arquitetônicas colossais representavam a mesma constelação na Terra. Das milhares de estrelas visíveis por algum motivo,
civilizações que estavam separadas por milhares de quilômetros umas das outras ergueram estruturas gigantescas para refletir Orion na Terra. Se olharmos novamente para o logotipo da NASA, podemos ver o cinturão de Orion. A órbita circular da espaçonave em torno do nome da agência, ao passar pelo cinturão de Orion, marca um ponto específico do universo. Esse desvio, que parece casual, é muito significativo, pois bem naquela área do espaço é de onde se acredita que esses deuses antigos tenham vindo. Assim, a nave terrestre começa sua jornada pelo espaço cruzando uma área muito específica da constelação de Órion e retorna novamente ao seu local de origem. Quanto ao vetor vermelho em forma de V, também chamada de chevron, a explicação oficial é a de que representa a aeronáutica, em referência às asas em delta dos primeiros aviões a jato. Será que ele realmente representa asas para projetar a imagem da aeronáutica? Esse vetor não aparece apenas na insígnia da NASA, mas em muitos logotipos. Todos eles se assemelham a uma seta ou asa em V invertido. Por que esse mesmo símbolo está presente nos logotipos e insígnias de diferentes agências espaciais ao redor do mundo? Por exemplo, no logotipo da Agência Espacial Federal Russa ou Corporação Estatal de Atividades Espaciais Roscosmos, estabelecida em 1992 após a queda da União Soviética e a dissolução do programa espacial soviético, você pode ver o mesmo vetor vermelho e uma nave em sua órbita. Um dos projetos da NASA para criar uma nova geração de naves espaciais para voos espaciais foi o programa Constellation, que consistia nos veículos Ares 1 e Ares 5 e o orbitador lunar, cujo nome não era, por acaso, Orion. Esse programa, contudo, foi cancelado em fevereiro de 2010 pela administração Obama. No logotipo do programa Constellation, o vetor vermelho reaparece, cruzando 3 corpos celestes alinhados, possivelmente o cinturão de Orion, e rodeado por 10 estrelas. Acontece que a constelação de Orion é composta justamente por 10 estrelas principais: Rigel, Betelgeuse, Bellatrix, Alnilam ou Epsilon, Alnitak ou Zeta, Cepheid, Mintaka ou Delta Orionis, Hatzia, Messier e Tabit. A missão STS-115 começou em 9 de setembro de 2006. 3 dias depois, painéis solares tiveram que ser instalados na Estação Espacial Internacional por meio de um braço robótico pelos astronautas Joseph Richard Joe Tanner e Heidemarie Stephanischen Piper. Durante a caminhada no espaço, Heidemarie tirou uma foto de seu parceiro Tanner. À primeira vista, não há nada de estranho, mas se olharmos para o capacete de Tanner, podemos discernir um estranho objeto nele refletido. Nessa parte não deveria haver nada, nem a ISS, nem a Lua. Então, o que poderia ser? Se ampliarmos a imagem, o objeto que aparece não tem nada a ver com algo que deveria estar ali, mas estava. É um objeto desconhecido com a forma do vetor que aparece na insígnia da NASA e de tantas agências espaciais governamentais ao redor do mundo. A missão STS-115 é conhecida pelo grande número de objetos desconhecidos que foram vistos e gravados pelas câmeras da NASA, fato admitido e reconhecido subsequentemente na coletiva de imprensa concedida pela astronauta que tirou aquela foto, Heidemarie. Sim, ela afirmou e confirmou que eles viram vários objetos voadores lá todos os dias. Quando ela contou o que havia acontecido e visto naquela missão, ela sofreu 2 apagões ao se lembrar do que havia testemunhado, um sintoma de choque pós-traumático. Os astronautas são fortemente treinados e preparados física e psicologicamente, mas o que aconteceu naquela missão é algo para o qual eles não estavam preparados. O simbolismo oculto do chevron pode ser rastreado ao longo da história. Há uma pintura na coleção Loser, no Palazzo Vecchio, Palácio Velho de Florença, que nunca deixa de intrigar os visitantes.
Esta pintura é a Madonna com o Menino e São João, pintado no século XV pelo renascentista florentino Domenico Ghirlandaio. Esta pintura também foi atribuída a Jacopo di Arcangelo e a Bastiano di Bartolo Mainardi. Mas não é a especulação sobre o criador da obra que atrai as multidões, e sim o estranho objeto flutuando no céu que deixa as pessoas perplexas. Pois, pairando no fundo, logo acima do ombro esquerdo da Madonna, está um objeto de forma oval, e abaixo dele está um homem que parece estar olhando para a estranha forma no céu, enquanto a seus pés seu cachorro parece estar latindo. Uma infinidade de feixes de luz brilhantes é emitida do OVNI suspeito, que parece ser uma construção substancial, e é isso que convence algumas pessoas de que a forma é um disco voador. A sugestão é que a Madonna se posicionou deliberadamente para poder proteger as crianças em seu colo e que seu halo, que parece vaporoso, possivelmente está sendo diminuído pelo objeto no céu. Na verdade, muitos artistas inseriram símbolos em suas obras, pedaços aleatórios de iconografia para agradar aos devotos e potenciais compradores de suas obras. O objeto aqui pintado por Ghirlandaio poderia ser simplesmente uma antiga e hoje esquecida peça da iconografia cristã, a sua própria interpretação de uma presença angelical ou a representação de uma estrela brilhante, pois na parte superior esquerda da pintura está representada a estrela da Natividade, ou seria o Sol, de onde emanam 3 raios, ao final dos quais temos novamente o simbolismo do vetor. Esses vetores, tidos simplesmente como estrelas, aparecem frequentemente nas pinturas do século anterior, e especialmente nos ícones bizantinos da Madonna. Muitas vezes eles foram pintados em seu véu, nos ombros e na testa, e outras vezes substituídos por 3 raios. Eles sempre representam a tríplice virgindade da Madonna, ou seja, antes, durante e depois do nascimento virginal. Este é um frame retirado do vídeo catalogado como FLIR1, realizado no dia 14 de novembro de 2004, por volta das 9h30 da manhã, por um caça-bombardeio FA-18 EF Super Hornet, pertencente ao grupo de voo do porta-aviões Nimitz. Comparando o enquadramento do objeto filmado pelo caça-bombardeio com o anjo, entre aspas, na pintura, as semelhanças entre os dois objetos são patentes. Hoje podemos dizer que talvez Ghirlandaio não pintou um anjo. Claro que também podemos falar de uma coincidência, mas aqueles que afirmam que se trata hoje de um OVNI têm uma base sólida para apoiar as suas ideias. Existem pelo menos 2 outros vídeos considerados autênticos pela Marinha dos Estados Unidos que retratam um objeto voador que não é apenas não identificado, mas também inexplicável. Um esquadrão de pilotos experientes relatou ter voado ao lado de um objeto no qual era visível uma esfera dentro de um quadrado. O que, afinal, eram esses objetos? Expressões artísticas religiosas ou uma tentativa de retratar algo que foi visto no céu e não compreendido? No quadro Madonna del Libro, pintado por volta de 1483 pelo artista florentino renascentista Sandro Botticelli, preservado no Museu Paul di Pezzoli em Milão, vê-se no ombro esquerdo da Madonna vários objetos luminosos em forma de vetor que parecem ser emanados do Sol ou de um brilho altaneiro e que se espalham pelos espaços circundantes. Esses vetores são praticamente idênticos àquele que foi fotografado pela missão STS-115. O vetor vermelho é simplesmente um símbolo que representa asas aerodinâmicas ou é a representação de objetos intimamente relacionados com a possibilidade de acessar outros mundos e poder viajar pelo espaço a grandes distâncias? O vetor, na verdade, seria a língua bifurcada das serpentes, em alusão ao domínio reptiliano. Ao que parece, a semelhança do símbolo vetorial vermelho do logotipo da NASA e de outras agências espaciais com a imagem da língua bifurcada de uma serpente é intencional.
Para aqueles que ainda consideram bem discutível se o logotipo apresenta uma língua de cobra ou não, e quando muito não passaria de uma flecha, embora uma flecha de formato estranho que se assemelha mais a uma língua de cobra, o emblema da missão SpaceX CRS-23 não deixa nenhuma dúvida e apresenta explicitamente um dragão com o logotipo da NASA como língua e uma cauda do diabo. SpaceX CRS-23, também conhecido como SpaceX-23, foi uma missão do Serviço de Reabastecimento Comercial para a Estação Espacial Internacional, lançada em 29 de agosto de 2021. A missão foi contratada pela NASA e pilotada pela SpaceX usando o Cargo Dragon C-208. O emblema da missão SpaceX CRS-24, lançada em 21 de dezembro de 2021, também apresenta um dragão com o logotipo da NASA como língua e uma cauda do diabo. Os símbolos usados pelas agências espaciais ao redor do mundo e setores associados, de tão parecidos, nos levam a indagar: estariam a representar algo para além da astronáutica? Qual a conexão entre eles? A quantidade de elementos repetitivos é realmente surpreendente. Adaptações do vetor estão presentes nas insígnias de outras agências espaciais, incluindo a russa, canadense, chinesa, sul-coreana, taiwanesa, japonesa, mexicana, belga, bulgariana, iraniana e até malasiana, bem como na Força Aérea dos Estados Unidos, Air Force Space Command, e até de companhias privadas como a Lockheed Martin. O logotipo da NASA é estampado em camisetas e vendido como forma de doutrinação e propaganda para ir lavando o cérebro de crianças e jovens desde cedo. Você pode saber mais sobre o lado oculto da NASA em meu livro Lua de Pedreiro, a apoteose do impossível, a farsa das missões Apollo e o lado oculto da NASA, disponível em minha loja do Patreon, onde você também pode ler esta matéria ampliada completa. Dê um like, compartilhe, inscreva-se, torne-se membro e me siga nas minhas redes. Valeu e até mais.